Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. São João Maria Vianney. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar. Então, reverendíssimo Padre Cláudio Omar, o pessoal está fazendo o recolhimento de carnaval, né? Como sempre, a gente aproveita esse tempo para a gente rezar, refletir um pouquinho. E esse ano temos o tema escolhido pelo Padre Cláudio Omar é para nós agradecermos a Deus os 20 anos da nossa administração apostólica. E o que significa isso? Já passou bastante tempo, né? 20 anos. Recordar para a gente não se acostumar com os dons de Deus sem agradecer. E sem a gente ver o valor. E saber por quê. Bom, a coisa mais importante, vamos começar lá do começo, para poder a gente situar um pouquinho, né? Qual é o fato mais importante do mundo? A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo a esse mundo. Esse é o fato mais importante, né? Que já aconteceu em toda a história. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo está situado dentro da história da revelação. Porque a religião católica, cristã, é uma religião revelada. É isso que faz a distinção dela de qualquer outra religião. É uma religião revelada. Não é... O que é religião? É aquilo que nos liga a Deus. Isso é religião. A palavra é religar, né? Então, não é um código de normas que nos fazem ir até Deus. Bom, vamos criar esse modo aqui da gente ir até Deus. Como é que é? Como é que a gente faz para ir até Deus? Então, tem várias religiões aí. Pega aí o hinduísmo. Budismo não, porque o budismo não é religião, é mais uma filosofia. Mas pega aí o hinduísmo, aquelas religiões lá da Índia, ou todas essas religiões aí. Enfim, essas são códigos que os homens inventaram para a gente ir até Deus. Mesmo o espiritismo, por exemplo, quem codificou o espiritismo foi Hipólito Denizar Rivail, né? Esse foi o que codificou o espiritismo, que tinha o pseudônimo de Allan Kardec. Bom, e qual é a diferença no cristianismo? É que não foram os homens que criaram um código de normas para ir até Deus. Não, Deus é que se revelou a nós, do modo de ir até Ele. Esse é o cristianismo. Deus se revelou a nós. Então nós temos a história da revelação. Dentro da história da revelação, o fato mais importante é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso começou lá na criação do mundo. Primeiro Adão,
criação dada por Deus. E Deus foi dando, se revelando através dos profetas, através daquelas revelações do Antigo Testamento. Então nós temos desde o livro do Gênesis, a aparição do nosso Senhor, depois vieram os profetas que falaram muito sobre Deus, até o modo da gente rezar foi Deus que fez, como dizem os santos. Deus, para ensinar como a gente deve falar com Ele, Ele mesmo veio ensinar como é que fala com Ele. É o livro dos Salmos. O que é o Salmo? É Deus se revelando como a gente tem que falar com Ele, não é? É a oração da igreja, o Salmo. Todas essas orações que a gente reza na missa, por exemplo, tirado do Salmo. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, apressai-vos, Senhor, em socorrer. Isso é o quê? É o Salmo. É Deus que ensinou como é que eu falo com Ele. Então Deus me ensinou como falar com Ele, não é? Ó Deus, do mais profundo dos abismos eu clamo, Senhor, até vós. Isso é tudo a revelação de Deus para mostrar como a gente fala com Ele. Então o cristianismo é uma religião revelada. A revelação chegou no seu ponto máximo com nosso Senhor Jesus Cristo. Deus se fez homem. E Santo Agostinho tem aquela frase: Deus se fez homem para que o homem se fizesse Deus. Ou seja, Deus veio a nós para nós irmos até Ele. Aí Jesus Cristo, que foi o cume de toda a revelação do Antigo Testamento. Com Jesus Cristo e os apóstolos se encerrou a revelação. Ali está a revelação de nosso Senhor. Então nosso Senhor veio ensinar, por exemplo, e o progresso, veio ensinar a chamar a Deus de Pai. Jesus ensinou a rezar o Pai Nosso. Quando orardes, dizei assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado. Isso é Jesus que ensinou. Jesus ensinou porque Ele veio do Pai e veio ensinar a gente como ir até o Pai. Então a revelação chegou no máximo quando veio nosso Senhor Jesus Cristo. E parou ali? Não. Não parou ali, porque Jesus colocou essa revelação em algo que pudesse continuar com ela, não é? Senão tinha acabado. Jesus morreu na cruz, pronto, acabou tudo. Não, Jesus quis que essa revelação agora, uma vez encerrada, ela fosse mantida e transmitida. Por isso que Jesus fez a igreja. Nosso Senhor fez a igreja. Como é que é a igreja? A pessoa quer, quando quer, já dei esse exemplo muitas vezes. A pessoa que quer fundar uma escola faz o quê? Pega um monte de livro, põe assim, ó, tá aqui, ó, a escola está aqui, vocês aprendam. Não funciona, né? Quem vai fazer uma escola tem que fazer o quê? Bom, aqui estão, vocês têm que aprender português, matemática, geografia, ciências, tá. Mas para fazer uma escola precisa de gente para ensinar, né? Para transmitir aquilo. Então primeiro precisa de um grupo de professores. Mas o grupo de professores tem que ter uma coordenação. É uma direção, tem que ter um diretor. Na escola tem que ter um diretor, ou diretora, professores e a matéria para ensinar. Aí vai funcionar. Aí os alunos, não é? Então aquilo que vai ensinar chama-se o corpo docente da escola, né? Que chama-se, vem do latim docere, que quer dizer ensinar. É o corpo docente da escola. Direção, coordenação, professores, tal. E os alunos, o alunado é o corpo discente, vem do latim discere, quer dizer aprender. Então tem os alunos e tem os professores e tem o que eles vão ensinar. Jesus deixou o que eles iam ensinar, mas fez mais ainda. O ensino é progressivo. Ele deixou alguém para guiar o ensino e para iluminar o ensino e para relembrar o que ele tinha ensinado. Ele não deixou livro nenhum. Jesus não deixou nada escrito, não é? A única coisa que ele escreveu foi lá na terra, quando está aquele pessoal querendo matar a mulher adulta. Ele escreveu no chão, mas aquilo acabou, né? Também ninguém sabe o que ele escreveu ali. Não deixou nada escrito.
Ele deixou ensinado para ser transmitido. Bem, aí, como é que o nosso Senhor fez? Um grupo de professores, os apóstolos. Desse grupo escolheu um para diretor, Pedro. Então Jesus escolheu Pedro, porque esse vai ser o seu vigário, quer dizer, aquele que vai fazer vigário, quer dizer, aquele que faz as vezes do outro. Vem do latim vitias gerere, quer dizer, ele vai fazer as vezes do outro, dele, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pedra da igreja. Ele mesmo falou: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular, a pedra principal do edifício. É ele. Foi rejeitado pelos fariseus, os judeus. Só que essa pedra, Jesus, ele escolheu um para ser pedra, porque ele foi para o céu e deixou a pedra aqui. E essa pedra é Pedro, que se chamava Simão, e Jesus de propósito mudou o nome dele para Pedro, que quer dizer pedra em latim, não é? Latim. Em português, Pedro não é a mesma palavra que pedra, né? Mas Jesus não falou em português, né? Ele falou em hebraico ou aramaico. A palavra é Kefas. É a mesma palavra, nome de gente e o nome da pedra. Tu és Kefas, e sobre esta Kefas edificarei a minha igreja. Pedra. Porque em português tu és Pedro, e sobre esta pedra pode destoar um pouco, né? Mas é Pedro, é a mesma palavra. Tu és Kefas. Ou como se fosse em francês, né? Em francês, pedra é Pierre. E o nome de gente também é Pierre, né? Então, como nosso Senhor fala em francês, seria: tu es Pierre, e sur cette pierre je bâtirai mon église. Você é pedra, e sobre essa pedra eu vou edificar minha igreja. Ou como se fosse em inglês, por exemplo: you are stone, upon the stone I will build my church. Stone é pedra em inglês. E tem nome de gente também, Stone, né? Stone, pode ser. Então, tu és Pedro, sobre esta pedra. Então, Jesus deixou aqui os apóstolos e o chefe deles e da sua igreja, e o que faz as vezes de Cristo, Pedro. Essa é a igreja. E a ordem dele: ide ensinai a todos os povos tudo o que eu vos ensinei, e eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Não é só até a Idade Média, só até o século, até o fim do mundo. E para garantir isso, nosso Senhor mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que veio para garantir que eles iam ensinar tudo que ele ensinou. Então Deus, nosso Senhor, mandou o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, nosso Senhor disse: ele vai vos lembrar tudo aquilo que eu vos ensinei, e ele estará sempre convosco. Então a igreja tem a garantia de nosso Senhor, porque tem o Divino Espírito Santo, que assiste o Papa, os bispos e o povo de Deus, toda a igreja. Por isso que o Papa é infalível, o conjunto dos bispos é infalível, e o conjunto do povo de Deus também é infalível. O povo de Deus todo não pode acreditar numa verdade que seja errada. Por isso que o Papa, por exemplo, quando vai definir, ele consulta o povo. Por exemplo, quando o Papa definiu a Imaculada Conceição, consultou não só os bispos do mundo, mas o povo. Todo mundo festejava a Imaculada Conceição. Isso era uma crença comum. E uma crença comum do povo de Deus não pode ser errada. Por isso foi definido o dogma da Imaculada Conceição. Então a igreja tem a garantia não só da indefectibilidade, que ela não vai acabar, ela não vai ser destruída. É nesse sentido que as portas da morte não prevalecerão contra ela,
as portas do Hades, ou em latim ou português, as portas do inferno, quer dizer, a morte, a destruição, não vão acontecer, prevalecer, ou seja, destruir a igreja. Bom, então, a igreja é Jesus vivo. A igreja, assistida pelo Espírito Santo, é a continuação de Jesus. Por isso, estou falando de toda a história da revelação, nós vamos encontrar nossa salvação na igreja. Porque é ali na igreja que está a doutrina do nosso Senhor. E não só a doutrina, como a graça dele, através dos sacramentos. Nosso Senhor instituiu os sacramentos para nos dar a graça. Então, o batismo, a crisma, a confissão, a comunhão, tudo são sacramentos instituídos por Jesus Cristo. A igreja também instituiu bênçãos, etc. Mas os sacramentos, que são sinais eficazes da graça de Deus, isso foi nosso Senhor que fez. Deu na sua igreja. Muito bem. Então nós temos que agradecer a Deus, porque pertencemos à Igreja Católica, que é a coisa mais importante da vida, ser católico e ir para o céu. E os outros que não são católicos? Bom, na medida que eles seguem a sua reta consciência, procuram praticar o bem tanto quanto eles conhecem, eles também são católicos e vão para o céu. Isso significa estar de boa fé. Agora, aquele que conhece a Igreja Católica e rejeita de propósito, sabendo, aí sua salvação já fica comprometida. Não é? Não quer dizer que quem está fora desse âmbito visível da igreja não possa se salvar. Ele pode se salvar, desde que ele siga corretamente a sua consciência, é o máximo que ele conseguiu, para poder seguir a Deus, que ele, tanto quanto ele conhece. Bom, então essa é a igreja. Eu estou falando da parte divina da igreja, hein? Quando nós rezamos do credo, o credo é a nossa profissão de fé. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, porque o ato de fé é sobre coisas que eu não vejo. Senão não é ato de fé, né? Quer dizer, eu creio na Igreja Católica, quer dizer, eu creio nessas pedras aqui, nessa parede de tijolo. Isso não precisa de ato de fé, eu estou vendo. O que eu vejo não é objeto da fé. O objeto da fé é aquilo que eu não vejo. Não é? Como está lá na Epístola aos Hebreus. Argumento non apparentium. É a convicção das coisas que eu não vejo. Isso é a fé. Por exemplo, eu creio na vida eterna. Eu creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio em Deus Espírito Santo. Creio na vida eterna, que eu não tenho ainda. Mas eu creio na Igreja Católica. Quando eu digo eu creio na Igreja Católica, não é a parte visível da igreja, porque isso não é objeto da fé. Eu creio. Pergunta para um camarada, você crê na Igreja Católica? Creio, tem o Papa, tem os bispos que eu conheço, tem os padres, tem os templos. Não é esse o objeto da fé, não? Isso você está vendo. Quando eu digo eu creio na Igreja Católica, é aquilo que eu não vejo. Eu creio que a igreja é divina. Eu creio que a igreja tem a assistência do seu divino fundador. Eu creio que o Espírito Santo está na igreja. Eu creio na infalibilidade do Papa, porque é assistido pelo Espírito Santo. Isso é sim objeto da fé. Eu creio na Igreja Católica. Quer dizer, eu creio que a igreja subsiste porque tem a presença de nosso Senhor. É isso. Porque senão todo mundo acreditaria na igreja, né? Até o protestante, até o ateu. Não, eu creio na Igreja Católica, estou vendo lá. Não, não é isso não. Eu creio na Igreja Católica, eu creio naquilo que eu não vejo. Eu creio na assistência do Divino Espírito Santo. Eu creio na sua infalibilidade. Eu creio que ela está sempre viva. Eu creio que a igreja vai permanecer até o fim do mundo. Isso, eu creio na Igreja Católica. É essa. E aí são obras do Espírito Santo, né? Que é a obra de Deus Pai é a criação do mundo. A obra de Deus Filho, a redenção. E a obra do Espírito Santo é a igreja. E a comunhão dos santos, remissão dos pecados,
a ressurreição da carne e a vida eterna. Bom, por isso, é muito importante no retiro a gente agradecer a Deus. Meu Deus, eu agradeço porque eu pertenço à Igreja Católica. Eu agradeço porque eu nasci na Igreja Católica, eu fui batizado na Igreja Católica, eu me tornei católico. Eu agradeço porque eu pertenço a essa família de Deus. Nosso Senhor fez. Eu agradeço a Ele porque eu pertenço à sua igreja. Como nós dizemos, nesta fé quero viver e morrer. Muito bem. Aí que vem aqui o assunto principal, né? Por que nós somos da administração apostólica? Porque é uma obra da igreja. Que a igreja é governada pelo Papa através de várias divisões, não é? Que é o Papa com os bispos, Pedro e os apóstolos, que governam a igreja. Então, na igreja nós temos várias seções, né? Ou divisões. A principal delas são as dioceses. O Papa governa com os bispos. O Papa é sucessor de Pedro e os bispos sucessores dos apóstolos. Só que os apóstolos, Pedro continua sendo um só, mas os apóstolos eram 12, agora são milhares, né? Vamos ver, 4.000 bispos aí no mundo. Cada um numa diocese ou numa divisão da igreja. Então aí o Papa governa através dos bispos. Por exemplo, se acontece alguma coisa como na diocese, o Papa, aí uma pessoa reclama com o Papa, qualquer um pode se dirigir ao Papa. O Papa faz o quê? Primeira coisa que ele faz é perguntar ao bispo. Peraí, o bispo está lá, ele é que sabe, não é? Isso tem acontecido muito, até comigo, né? Quando alguém fala alguma coisa com o Papa, na mesma hora o Papa vai me perguntar, porque ele não sabe, ele não conhece o que está acontecendo aqui, mas ele me pergunta: o que está acontecendo aí? Está acontecendo isso aqui. Tá bom, a palavra do bispo é isso, porque o Papa sim governa a igreja. Bem, então nós temos as dioceses territoriais. Mas além de dioceses territoriais, como a diocese do Rio de Janeiro, de Campos, temos também certas divisões que não são territoriais, são pessoais. Por exemplo, o ordinariato militar. Tem bispo, é um arcebispo, né? Atualmente, Dom Fernando Guimarães, já esteve aqui. Então, ele é o arcebispo militar. Ele tem a jurisdição, junto com o Papa, sobre todos os soldados, sejam eles bombeiros, polícia militar, exército, marinha, aeronáutica. Então, esses são ligados pessoalmente, porque é independente de território, né? Pessoalmente são ligados ao ordinariato militar. Então, aqueles que são governados pelo bispo ordinário militar, eles se referem a ele. Se acontecesse algum problema e o bispo apacenta esse grande rebanho através dos capelães militares. Então tem capelão do bombeiro, capelão da PM, capelão do exército, capelão da marinha, capelão da aeronáutica. Então, ele passa as ordens para os capelães. Os capelães se dirigem aos soldados e suas famílias em cada corporação. Pessoal isso, né? Ele é soldado, ele mora numa paróquia territorial, mas ele está ligado pessoalmente ao seu superior, que é o arcebispo ou capelão militar. Bom, entenderam isso, né? Então também o Papa pode criar dioceses pessoais. Vamos ver, em São Paulo, por exemplo, tem paróquia pessoal dos coreanos. Então, os coreanos têm uma paróquia pessoal, que é a paróquia de São Gonçalo. Então, tudo quanto é coreano vai lá. E tem o padre coreano que se dirige lá. Ele é uma paróquia pessoal. Não interessa se o coreano mora no Brás ou mora lá no não sei da onde, qualquer lugar lá de São Paulo. Ele vai ali. Por quê? Porque é a paróquia dos coreanos. Como também, por exemplo, os ritos orientais. Em São Paulo temos, lá no bairro da Liberdade, tem a igreja maronita. Então os maronitas, aqueles libaneses que são ligados ao rito maronita, tem o arcebispo, que é Dom Edgar Mahdi, que
tem o poder, junto com o Papa, sobre esses católicos. É paróquia pessoal. Não interessa onde ele mora, o bairro ou o território. Interessa porque ele é do rito maronita, então paróquia pessoal. No nosso caso aqui, havia esse grande problema de divisão que aconteceu. Então o Papa, para solucionar isso aí, aquele cisma que havia aqui, criou a administração apostólica. Agora vamos voltar um pouquinho na história, né? O que aconteceu isso aqui? Bom, é uma história complicada beça, né? Bem, aqui nós fomos formados, né? Aquela linha mais tradicional, conservando a missa tradicional, conservando aquela doutrina toda, e inclusive formados por Dom Antônio de Castro Maia, foi o bispo que me ordenou a mim, não é? Que ordenou Dom Licínio, ordenou Dom Roberto Guimarães, o bispo de Campos, de 1948 até 1982. 81, foi 33 anos bispo de Campos, ordenou muitos e muitos padres aqui, não é, Dom Antônio? Muito bem, Dom Antônio sempre ensinou a gente a correta posição, como a gente seguir a igreja. Eu até tenho uma lista aqui de certas citações de Dom Antônio, quando ele era bispo diocesano, não é? Vamos ver aqui, vou dizer algumas frases dele. Não compreendemos, portanto, como se possa formar católicos ignorando totalmente a fonte mais próxima da verdade revelada, que é o magistério vivo da igreja. Então, católico que não aceita o magistério vivo da igreja, vivo quer dizer, está presente em todos os tempos. Porque o magistério morto é aquele que está nos livros. Esse é o magistério morto, está aqui. O que ensinou Pio VI, Pio VII, Pio VIII. Isso é o magistério morto, mas o magistério está vivo. Vamos dar um exemplo. Tem as leis de trânsito. As leis de trânsito codificadas pelo Detran, está tudo lá certinho, etc. Mas tem as autoridades locais que podem mudar o trânsito também, não é? Porque ele está ali para isso. Vejamos que acontece um acidente. Aí tem um guarda aqui, essa rua aqui é para dobrar para cá. Mas houve um problema aqui, então tem um guarda aqui, agora é para dobrar para cá. Esse é o magistério vivo. Ah, mas sempre foi para lá. Sim, mas agora é para cá. Seu cabeça de bagre. O guarda está aqui para dizer isso. Não é para lá não, é para cá. Ele está ali para isso. E ele é autoridade, hein? Ele está ali no lugar de Deus, porque São Paulo diz que todo poder vem de Deus. Então, a autoridade daquele guardinha que está ali vem de Deus. Ele pode dizer, não, ó, é para cá. Ele faz assim. E o sujeito fala, não, porque eu nasci aqui, e desde que criança que essa rua é para cá, porque meus pais me ensinaram que é para cá. Então, meu filho, é para lá. O guarda vivo está aqui dizendo que é para cá. Esse é o magistério vivo. Entendeu? Para indicar o caminho. Eu não posso ficar temando que não, mas antigamente era uma coisa, agora é aqui. Então o magistério vivo é a presença de Nosso Senhor através dos seus representantes. Ah, mas aquele guardinha ali eu conheço, ele é filho de seu fulano de tal, e ele era um sujeito muito bagunceiro, eu não acredito. Meu filho, ele é o guarda, é para cá. Ah, mas eu conheço, ele já fez uma porção de coisas atrapalhadas. Não me interessa, aqui agora ele é autoridade, é para cá. Vocês entenderam a parábola, né? Quem não entendeu é porque... Então, o magistério vivo é a presença de Nosso Senhor. Quem é o Papa hoje? Papa Francisco. Ah, mas eu gostava mais de Pio XII. Sim, meu filho, mas hoje é Francisco. Ah, eu não gosto dele não, porque ele é muito antipático, ele é torcedor do São... Como chama aquilo lá? São Lourenço, não sei o quê. Não interessa, é ele que é a autoridade. Ah, mas o Papa Francisco, ele na Argentina fez isso. Meu filho, ele é o sucessor de Pedro. Ele está dizendo que é para cá. É claro que ele não pode chegar e dizer que agora os carros vão andar de roda para cima. Claro que ele não vai fazer isso, né? Ele não tem essa autoridade para mudar.
vai seguir o que ele está. Não é assim? Ah, mas o bispo anterior fazia isso. Não, mas o bispo agora é outro. Atualmente sou eu, depois vai ser outro. Mas é o bispo que foi nomeado pelo Papa. E na igreja, a autoridade tem que vir de alguém. Não é isso? Por isso, Dom Antônio mesmo contava muito aquela história, né, daqueles missionários que iam lá na África. E lá, ele falava assim, ó, nós estamos aqui ensinando a vocês o caminho do bem, mas depois vem outros que não vão ficar aqui. Vocês precisam saber que quem chegar aqui, se é correto ou não, se é católico, se é direito. Então, vocês fazem 3 perguntas. Quando chegar um missionário aqui, que pode ser falso, vocês fazem 3 perguntas para saber se ele é verdadeiro. Aquelas 3, né? Quem é sua mãe? Quem te mandou aqui? E onde está sua mulher? Você perguntar quem é sua mãe, se ele disser, não, minha mãe é fulano de... Não, a mãe de padre católico é Nossa Senhora. Se ele disser, e quando é que está sua mulher? Se ele disser, não, minha mulher ficou lá em casa, então fora, porque padre católico não tem mulher. E agora, a mais importante pergunta, quem te mandou aqui? Se ele disser, não, eu venho em nome do Senhor Jesus, fora. Padre é mandado por alguém. Você pode perguntar para o padre Cajomar, quem que mandou o senhor ter autoridade aqui nessa igreja? O bispo, Dom Fernando. Pergunta a Dom Fernando, quem mandou o senhor aqui? O Papa. Tem lá a ordem do Papa, a minha ordenação episcopal e o meu diploma de que eu fui enviado pelo Papa. Pronto. Tranquilo. Por que o senhor obedece ao padre Cláudio Omar? Porque ele foi enviado pelo bispo. Por que o senhor obedece ao bispo? Porque ele foi enviado pelo Papa. Pronto. Na igreja funcionou assim. Catequista. Chegou o catequista lá, quem que te mandou aqui? O padre Cláudio Omar. Bom, então tá certo. Catequista é enviado pelo pároco. O pároco é enviado pelo bispo. O bispo é enviado pelo Papa. É assim que funciona a igreja. Essa é a ordem hierárquica. Então, por isso que o Dom Antônio está falando aqui, né? Hoje em dia tem muita gente que acaba erigindo os seus gurus para governar no lugar da igreja. Aí o pessoal é católico da internet. Ah, mas o professor fulano de tal falou, né? Mas o nosso líder... O que que a igreja... O católico pergunta, o que que a igreja diz? Por isso que Dom Antônio dizia, é subversão herética seguir habitualmente alguém, não membro da hierarquia, como porta-voz e árbitro da ortodoxia, por desconfiança da hierarquia. Então, eu não confio na hierarquia, o Espírito Santo não dá, eu vou seguir o meu guru, o meu chefe. Dom Antônio diz aqui que isso é subversão herética. Bom, todo mundo, quem sabe a história, sabe de que ele está falando aqui, né? Quer dizer, mas a hierarquia toda falhou. Hoje em dia, esses bispos todos não prestam, não sei o quê. Aí Dom Antônio, outra frase dele. Caso toda a hierarquia viesse a falhar, seria a palavra de Jesus Cristo que teria falhado. Pois o Divino Salvador confiou à hierarquia o governo e a direção da sua igreja até o fim dos séculos. E mais, sua assistência para que ela não falhasse. Então, Nosso Senhor confiou à sua igreja, a sua assistência até o fim do mundo e a garantia de que ela não ia falhar. Portanto, eu estou tranquilo quando eu sigo a igreja. Tem uma mania também entre católicos que diz o seguinte, o Papa falou isso, mas ele não é infalível aqui, então eu não preciso seguir. Dom Antônio, desse magistério infalível deve-se distinguir um magistério autêntico, ordinário, cotidiano. A ambos esses magistérios devem os bispos e fiéis prestar um assentimento interno e sincero. Então eu sigo o Papa, não é só naquilo que ele é infalível, eu sigo as orientações. Meu pai e minha mãe não são infalíveis. Meu pai manda fazer alguma coisa, eu falo, eu não vou obedecer não, porque o senhor não é infalível. Ué, é assim que funciona? O guarda da esquina, o trânsito é para cá agora.
Ah, você não é infalível. Meu filho, é para cá. A gente não obedece só que é o infalível. Se tem alguém que está com autoridade, eu tenho que obedecer. Bom, tem muitas e muitas frases do Antônio interessantes, que é a nossa formação. Outra frase bonita dele aqui, ó: ninguém tem o direito de julgar a palavra do Papa e só aceitá-la se receber o seu beneplácito. Não, eu vou examinar. O Papa falou, tá, mas eu vou examinar se está correto ou não. Você? Mesmo o magistério eclesiástico não infalível, devem os fiéis reverência e adesão interna, de acordo com as condições do ensino. Assim, devem os fiéis receber e admitir obsequiosamente o magistério supremo do Papa, ainda quando não fale ex cátedra, isto é, quando não tem o intuito de definir ou dirimir uma questão. E aí, o conselho do Antônio dava, aí, olha: como fiéis católicos, nas nossas relações com o Papa, devemos nos conduzir por um vivo espírito de fé e ver no Papa sempre o vigário de Cristo na terra, cujas palavras, no exercício da sua função, devem ser tomadas como as palavras do mesmo nosso Senhor. Por isso, ao Papa devemos respeito, veneração e dócil obediência, evitando todo o espírito de crítica destrutiva. Isso é do Antônio, em 1980, hein? Faltava 2 anos para ele sair. É preciso que nosso procedimento reflita a convicção da nossa fé, que nos aponta no Papa o vigário do próprio Jesus Cristo. Bom? Esclarecendo bem a autoridade. Bom, depois que Dom Antônio saiu, o Papa nomeou para aqui um outro bispo, Dom Carlos Alberto Navarro. Dom Antônio mandou uma carta para todo mundo, todos os fiéis e padres, para que recebessem o novo bispo como um enviado do Papa. Lá a carta dele, que ele mandou para todos os... Foi isso que aconteceu? Não. Houve uma confusão. Quando Dom Carlos Alberto começou, e o pessoal começou a dizer: ah, mas ele vem trazer a missa nova, mas ele é isso e aquilo. Aí começou a haver uma certa rebelião contra o bispo. Aí os fiéis todos saíram da igreja. Lá em Itapiruna, que foi o primeiro lugar onde ele foi, todo mundo fez uma bagunça danada, levantou. Os fiéis ficaram em pé em cima dos bancos, estenderam faixa contra o bispo. Houve muita confusão. Estava certo aquilo? Não. Contra até a orientação que o Dom Antônio tinha dado. Acabaram rejeitando o bispo. Aí houve uma divisão. Claro, nós dissemos, mas a gente precisa celebrar a missa na forma antiga. Aí começou aquela discussão: pode, não deixo, não deixo. Até que ele deu um decreto dizendo que não ia permitir mais a missa na forma antiga. Os padres todos saíram das paróquias e cada um fez uma capela e continuou a atender o povo. Isso provocou uma divisão na diocese. Foi um cisma, né? Uma divisão. Cisma quer dizer divisão. Então ficou o grupo dos chamados tradicionalistas, celebrando nas capelas, nós, né? E os outros tomaram conta das igrejas que estavam lá. Essa situação que começou em 1982 durou até 2002, 20 anos. Foram 20 anos de cisma aqui. Mas não era um cisma totalmente consumado, principalmente da parte dos católicos. Não, a gente vai lá porque nós queremos a missa na forma antiga, então vamos continuar lá, e acabou. Só isso. Seguimos o Papa, rezamos pelo Papa, pelo bispo e tal. Nós continuávamos rezando pelo Papa
João Paulo II, e pelo bispo Dom Carlos Alberto Navarro. Ou seja, não deixamos de aceitar o bispo, mas tinha essa divisão. Então isso praticamente não consumou um cisma. Era uma divisão, mas não era totalmente um cisma. Era uma separação. Mas também não estava certo, né? Não podia continuar daquele jeito, toda a vida separado. Bom, o problema pior que aconteceu, isso a gente tem que falar mesmo, né? Aí foi a consumação do cisma, foi quando Dom Marcel Lefebvre sagrou 4 bispos para os católicos ligados à tradição, contra a vontade do Papa. O Papa São João Paulo II, porque Dom Lefebvre falou assim: eu vou morrer, como é que vai ficar? Porque Dom Lefebvre foi o fundador de uma associação de padres fiéis, chamada Fraternidade Sacerdotal São Pio X, para conservar a missa também na forma antiga. Bom, formação sacerdotal. E ele falou: eu vou morrer, eu preciso de sucessor, eu preciso de bispos. Só que não se pode escolher bispos contra a vontade do Papa. Isso é um cisma. Por quê? Quando é ordenado um bispo, e é feito isso por outro bispo, né? Eu, por exemplo, fui ordenado por Cardeal Castrilhon, por Dom Licínio e por Dom Alano, né? Os 3. São 3 bispos, geralmente, que sagram outro bispo. Mas eu tinha a nomeação do Papa. Então a minha sagração episcopal foi totalmente, canonicamente legítima. Dom Marcel Lefebvre, não. Porque ele falou: eu vou sagrar 4 bispos. E o Papa disse: não pode. Por quê? Por que isso é um cisma? Porque quando os bispos ordenam outro bispo, estão conferindo a ele, em virtude da própria ordenação episcopal, estão conferindo a ele os 3 poderes da igreja: o poder de ensinar, o poder de dar os sacramentos, que é o poder de santificar, e o poder de governar. O bispo tem esses 3 poderes: poder de santificar, dar os sacramentos, principalmente o sacramento da ordem, da crisma, santificar, poder de ensinar, de acordo com o magistério, e o poder de governar. Eu posso criar uma paróquia, é o governo. Ora, eu atribuir a um padre uma ordenação episcopal, na qual eu dou a ele os poderes de governar contra Pedro, contra a vontade de Pedro, isso é um cisma. Eu não posso ordenar um bispo contra a vontade de Pedro. Alguém podia supor, mas já podia se supor aquilo que canonicamente chama-se epiqueia. É uma palavra esquisita, né? Epiqueia quer dizer quando a gente supõe o superior vai deixar eu fazer isso. Ele não está aqui, mas ele deixaria fazer. Vamos dar um exemplo. Para a gente comungar, precisa estar em jejum. O sujeito acabou de almoçar e está com a barriga cheia e desmaia, vai morrer, e pediu a comunhão. Posso dar comunhão a ele sem estar em jejum? Posso. Mas isso é proibido. Sim, mas se o Papa estivesse aqui, ele ia deixar. Então, eu suponho, o superior deixaria. É isso que é epiqueia. Mas, nesse caso ali, não se verifica, porque o Papa mandou dizer, e mandou um anúncio dizer, não pode ordenar esses bispos. Então, eu não posso fazer uma epiqueia com o superior presente, dizendo não. Não pode. E Dom Lefebvre fez isso. Ordenou os 4 bispos contra a vontade do Papa. Isso, segundo escreveu o Papa São João Paulo II, é um ato cismático. Esta sagração foi um ato cismático. Bom, e o pior, nós
estávamos aqui, aderimos a isso. Inclusive Dom Antônio foi com a gente, participou lá da sagração, eu estava também. Foi uma adesão ao cisma, embora a gente tivesse mais ou menos de boa fé, achando, não, isso não pode ser um cisma, mas é. Bom, teve pior ainda, as coisas pioraram. Isso foi em 1988. Em 1991, morre Dom Marcelo Lefebvre e Dom Antônio de Castro Maia. Morreram os dois, no mesmo ano. Aí nós ficamos no mato sem cachorro mesmo, né? E agora? Nós estamos sem bispo. Dom Antônio morreu. Dom Lefebvre morreu. O que nós vamos fazer aqui em Campos? Tem os 4 bispos da fraternidade, ordenado no cisma. Aí, olha o erro pior, pedimos a esses padres que ordenassem um dos nossos padres, erradamente também. Aí foi a consumação do cisma. Eles vieram e sagraram Dom Licínio Rangel, que foi o bispo sagrado, contra a vontade do Papa, sagrado bispo para os católicos ligados à tradição. Foi em 1991. Mas vocês estavam aí, todo mundo, vamos continuar, vamos fazer o quê? Não tem outra solução, porque nós tínhamos recorrido a Roma, não tinha solução, vamos continuar, toca o barco. Só que esse toca o barco começou a pesar na nossa consciência. Espera aí, esse negócio não está certo. Essa situação não está correta. Não podemos continuar desse jeito. E mais, aí a gente começou a ver grupos que nos seguiam, que começaram a bandear completamente fora da igreja. Vários escritores nossos, amigos, começaram a dizer, não vale, a igreja católica já acabou, vamos cada um ficar na sua, não existe mais Papa. Vários amigos nossos. O Mosteiro da Santa Cruz, por exemplo, que nós apoiávamos, São Tomás de Aquino, começou a olhar, peraí, e eles começaram a ficar fora da igreja. E depois piorou, porque ele agora foi sagrado bispo fora da igreja, estragou tudo. Mas aqui também, o Mosteiro da Santa Face, daqui da Rua do Ouvidor, começou a se bandear também fora da igreja. Eu fui diversas vezes no mosteiro conversar com a madre, falei, e ela não queria aceitar a gente, nem ninguém. Não queria aceitar nem padre progressista, nem a gente, ninguém. Depois que morreu o Monsenhor Benigno. Falei assim, mas madre, só não pode continuar desse jeito. Podemos. Essa missa nova, me disse ela, é um teatro. E a igreja que sustenta essa missa é um teatro também. Não queremos saber dessa igreja. Aí começou a ser uma rejeição à igreja católica. Não queremos saber de papa, de bispo, de padre, nada. Eu voltei diversas vezes lá para falar com elas. Aí no final eu levei 2 testemunhas. Levei seu Gerson, seu Damião. Falei, olha, madre, eu queria que a senhora falasse claramente. A senhora é católica? Não, graças a Deus, não sou católica. Falei para os dois, estão vendo? Ela não é mais católica. Aí, para tentar ainda, fui lá um dia, sentei no refeitório com elas. Falei assim, irmãs, vocês acreditam na presença real de Jesus na Eucaristia? Não, Jesus não está na Eucaristia. Aí uma irmã mais velhinha falou assim, quando o padre diz, isso é meu corpo, é o corpo do padre, não é Jesus não. Eu fiquei verde, amarelo, azul, branco. Aí eu falei assim, e confissão? Vocês não acrescentam? Não queremos saber de confissão. Graças a Deus não precisamos mais de confissão. Viraram protestantes. Simplesmente viraram protestantes. Perderam a fé.
E muitas das nossas aqui estão lá. Escrevi uma carta para... Porque eu mandei várias para lá, umas 5. Escrevi uma carta para cada uma, alertando. Pegaram a carta e jogaram no fogo. Bem, olhando essa situação, eu comecei a ficar impressionado. Disse, olha, esse caminho não está correto. Isso está levando para a desgraça. Continuando desse jeito, isso é a reflexão nossa, de 1991 até 2000. E eu comecei a falar para os padres, gente, olha, esse caminho nosso não está certo. E o pior, nós estamos continuando administrando um sacramento para esse povo todo. Esse povo está nos seguindo, nós temos uma responsabilidade diante de Deus para resolver essa situação. Não podemos continuar assim. Então, foi a nossa consciência e as orientações que nós tínhamos recebido até de Dom Antônio, quando ele era bispo diocesano, é que nos fez alertar para o perigo de ficarmos fora da igreja. É o que estava a situação. Bom, então quando foi no ano 2000, nós fomos a Roma, uma peregrinação, estava junto com a fraternidade, os 4 bispos, e um dos bispos falou comigo assim, olha, o cardeal Castrillon foi mandado pelo Papa para resolver essa situação nossa. Eu disse, vamos ver, né? Onde vai isso? Voltamos para cá. Quando foi em dezembro do ano 2000, Dom Felé, que é um dos bispos sagrados por Dom Lefebvre, me ligou dizendo, olha, o cardeal quer uma reunião conosco para resolver essa situação dos tradicionalistas. Aí eu falei com o Dom Licínio, que era o nosso bispo, Dom Licínio, estão pedindo, então você vai em nosso nome para lá e diga que nós queremos resolver essa situação. Temos que sair desta canoa furada. Tá bom, eu fui para lá. Fui para Suíça, tivemos a reunião em janeiro, lá com os bispos da fraternidade, com os padres, discutimos. Eu vi que eles não estavam querendo que resolvesse a situação, estavam muito tranquilos. Voltei para Campos. Aí Dom Licínio falou assim, você vai em nosso nome para dizer que nós temos que sair disso aí. Voltei para lá, no dia 24 de abril de 2001. Né? 2001. Aí, lá, estou passando da hora, hein? Mas tem que resolver isso aqui hoje. É melhor do que qualquer outra coisa. Vocês estão entendendo o que eu estou explicando? Ou está ficando todo mundo com a cabeça maluca? Estou lavando roupa suja em casa. Então, olha lá. Voltamos para cá em abril. Quando foi em maio, Dom Felé escreve uma carta ao Papa dizendo que gostamos muito da sua oferta para resolver a nossa situação, mas recusamos. Recusou oficialmente. Aí eu escrevi uma carta dando 20 e tantas razões pelas quais nós devíamos resolver a situação e regularizar a situação diante do Papa e da Igreja. Eles não deram bola. Quando foi em julho, Roma mandou um padre aqui para escutar a gente. Ele veio assim como se não quisesse nada, mas a gente sabia que ele foi enviado para isso. Foi o padre Fernando Guimarães, que era redentorista aqui e tal, veio e tal. Aí escutou a gente, nós falamos, olha, a situação está essa. Ele falou assim, olha, nós estamos vendo que a fraternidade não está querendo regularizar a situação. Nós estamos junto com eles, porque nós somos um grupinho tão pequeno, fraternidade tão importante. Aí ele falou assim, mas e se a gente fizesse a regularização com vocês? Eu falei assim, nós? Tão pequenininho que nós somos? O Papa quer fazer com vocês. Eu nem acreditei.
Então, o que é que tem que fazer? Escrevam uma carta ao Papa falando tudo que vocês pretendem, que vocês querem. Aí nós escrevemos para o Papa: Beatíssimo Padre, nós somos os últimos padres do vosso rebanho. A única honra que nós temos é que nós somos do vosso rebanho, nós somos católicos e queremos ser católicos. Houve esse problema de separação aqui na Diocese de Campos, nós ficamos fora dessa comunhão da igreja, mas queremos ser reconhecidos como católicos. Então nós pedimos a vossa santidade que reconheça a gente como católico. Nós queremos resolver essa situação. Aí eu fui para Roma. Ele falou: leva essa carta para o Papa. Aí eu fui para lá. Falei com o Dom Felé primeiro, ele falou, mandou eu sumir da frente dele. Não quero saber disso. E aí eu sumi da frente dele até hoje. Nunca mais voltei, porque eles não quiseram. Eles recusaram regularizar a situação. Eu viajei daqui para lá no dia 11 de setembro de 2001, dia do ataque às Torres Gêmeas de Nova York. Estava no avião vendo aquela... O Bin Laden jogou 2 aviões nas Torres Gêmeas, eu lá dentro do avião vendo aquele negócio. Só que eu estava indo para Roma, né? O ataque foi em Nova York. Cheguei lá em Roma, mostrei o Dom Felé não quis saber. Aí eu fui entreguei ao cardeal Castrillon, que era o patrono dessa causa. E o cardeal foi lá e leu na frente do Papa. Ele disse que o Papa São João Paulo II chorou, porque viu a nossa boa vontade de resolver a situação. E o Papa falou: vou resolver essa situação de Campos. Aí eu fiquei em Roma até dezembro. E aí, naquele tempo, eu conversei várias vezes com o cardeal Ratzinger, que era cardeal, depois foi o Papa Bento XVI, o cardeal Ratzinger falou: não, a situação de vocês está tranquila, vocês estão direitinho, resolvemos as dúvidas. Aí o cardeal Castrillon falou: o que vocês propõem? Nós propomos o que é o certo. Primeiro, aceitamos o Papa como vigário de Cristo na terra, é o sucessor de São Pedro. Segundo, reconhecemos o Concílio Vaticano II como um dos concílios da Igreja Católica. Só que faltava não aceitar, né? É um concílio da Igreja Católica, desde que interpretado segundo o magistério da Igreja. Claro. Terceiro, reconhecemos a validade da missa atual, desde que celebrada corretamente. Reconhecemos que a missa atual é a missa católica, desde que se celebre direitinho. Só isso. O Papa falou assim: claro, vocês são católicos, não tem problema nenhum. E o Papa então prometeu. Bom, eu vim para Campos, quando foi no dia 24 de dezembro, véspera do Natal 2001, o cardeal me telefona. Eu estava até aqui nessa sacristia aqui embaixo, nós estávamos nessa igreja, estava toda tijolo ainda, estava aqui embaixo, atendi o telefone, o Papa assinou, constituindo uma administração apostólica para vocês. Está resolvido. Olha, foi o presente de Natal. E eu vou aí a Campos para resolver isso. Está feito, 18 de janeiro. Aí o cardeal veio, dia 18 de janeiro de 2002, na Catedral, instituiu a administração apostólica, que é uma diocese pessoal para resolver essa questão. Ou seja, acabar com o cisma, acabar com a separação. Agora nós somos reconhecidos pelo Papa como católicos dentro da igreja. E constituiu a administração, nomeando o primeiro bispo, Dom Licínio Rangel. Foi lá na catedral, assinaram em cima do altar, Dom Roberto Guimarães, que era o bispo diocesano, Dom Licínio assinou, os padres, todos os dioceses de Campos, e todos os padres, os 25 padres da separação, também assinaram, e estava resolvido, criada a administração apostólica, que hoje está fazendo 20 anos. Foi 2002, nós estamos em 2022. Aí, o que aconteceu? Foi constituído, Dom Licínio estava com câncer.
Adiantado, né? Ele mesmo falou: olha, bendito o câncer meu que apressou a resolver essa situação. Porque como ele estava com câncer, nós precisamos, tem que apressar isso, o bispo vai morrer. Como de fato morreu um ano depois, né? Ele estava com câncer, ele morreu em 16 de dezembro daquele mesmo ano. Bom, como ele estava bem caidinho, Dom Licínio, eu falei assim: olha, eu tenho que pedir um bispo coadjutor, um bispo vai ficar no meu lugar. Aí, bom, Dom Fernando Guimarães falou: vai ter que ser você, só você que resolve. Não, eu não. Tem muitos padres aí que pode ser bispo, não eu. Bom, enfim, o Papa acabou me escolhendo, porque eu já tinha ido a Roma, resolvido tudo, então vai ser, o Dom Licínio mandou o meu nome. Bom, aí o cardeal veio no dia 18 de agosto de 2002 e veio me ordenar bispo. Aí veio com a ordem do Papa. Agora sim, agora acabou o cisma. É um bispo sagrado com a ordem do Papa São João Paulo II. Não é? Aí eu fui sagrado bispo, estou até hoje, sucessor de Dom Licínio, já tem 20 anos. Isso é para a gente agradecer a Deus, hein? Graças a Deus nós estamos na Igreja Católica. Ah, mas nós sempre fomos. Espera aí, faltava a chancela do Papa. Agora nós somos católicos reconhecidos pelo Papa e por todos os bispos do mundo. E os bispos todos aqui do estado do Rio, todo mundo. Nós agradecemos muito o bispo diocesano, que foi Dom Roberto Guimarães, que aprovou tudo aquilo. Agradecemos imensamente a Dom Carlos Alberto Navarro, porque ele, que foi a causa daquela bagunça toda, ele foi que aprovou. Não, eu quero que resolva. No começo, quando apresentaram ele, eu falei: mas peraí, quer dizer que eu estava errado. Não estava errado, é que agora o Papa quer resolver. Então ele aceitou. Se vem do Papa, eu aceito. Graças ao apoio de Dom Carlos Alberto Navarro, dos bispos aqui da região, fomos resolvidos e somos reconhecidos na igreja, como somos até hoje. Todos os bispos, todos os padres, estamos na Igreja Católica. Então, nós temos que agradecer muito a Deus por ter resolvido isso. Nós somos católicos, reconhecidos pelo Papa. Católico não é aquele que se acha católico, é aquele que o Papa declara que é católico, como nós somos. E daí então, graças a Deus, foi constituída a administração apostólica em união com a Diocese de Campos. Isso eu faço todo o possível para a gente ter um bom relacionamento com o bispo diocesano, Dom Roberto, agora Dom Roberto Francisco, com os bispos da região. Nossos padres têm bom relacionamento com os outros padres também. Essa semana foi a posse do padre Márcio, ali em Santa Teresinha. Eu, o padre Claudio Amar, fomos, participamos, concelebramos a missa. Por que a gente concelebra às vezes? Porque é a missa católica também. Não é o nosso rito, mas é a missa católica. Pronto. Vou dizer que não é católica? Aí eu seria cismático. Então nós estamos na plena comunhão da igreja, conservando a missa na forma antiga, conservando a doutrina, a disciplina, tudo isso. Vamos agradecer a Deus, não é? Foi uma graça muito grande. E muitos bispos falam assim: mas como é que vocês conseguiram isso, hein? Olha, é pura graça de Deus. Como é que pode ter resolvido essa situação assim? Pura graça de Deus. Bom, eu já escrevi muitos livros explicando tudo isso. Tem esse aqui, o Magistério Vivo da Igreja. Também escrevi aquela carta pastoral pelos 10 anos da administração apostólica. Todo mundo precisa ler, porque a maioria do pessoal não lê. Bota na cristaleira lá e não lê. É preciso ler a coisa que o bispo escreve. A carta pastoral pelos 10 anos está bem explicadinha. Dom Antônio de Castro Maia, se estivesse vivo, tenho certeza absoluta que ele estaria aprovando o que nós fizemos. Isso não só da minha parte, como eu perguntei aos padres mais velhos, Dom Licínio, Monsenhor Possidente: escuta, vocês acham que Dom Antônio aprovaria? Certeza absoluta que Dom Antônio aprovaria esta nossa situação.
Porque tem uns idiotas aí que ficam falando: ah, Dom Fernando traiu. O que escrevem contra mim é uma coisa de doido na internet. Que eu sou um traidor, que eu traí Dom Antônio, que eu fiz tudo isso para conseguir a mitra, para conseguir ser bispo. Mas toda hora aparece na internet que eu sou um traidor, que eu fiz isso, essa manobra toda para eu conseguir ser bispo. Imagine, eu ia conseguir lutar para ser bispo, para tomar pedrada todo dia. E depois eu fui bispo, eu conseguimos tudo isso, foi muito antes, hein? Foi em janeiro de 2001. Eu só fui sagrado bispo em agosto, 6 meses depois. Então eu não fiz isso para ser sagrado bispo, eu fiz isso para resolver essa situação que tinha que ser resolvida, para a gente sair desta situação errada em que a gente estava. Fazer o quê? Quem não compreendeu ficou fora da barca. No dia que eu fui sagrado bispo, ali na pecuária, né? Foi em 18 de agosto, grupos tradicionalistas daqui de Campos distribuíram panfletos na porta, dizendo que aquele ali, a pecuária, é o lugar onde se juntam os burros, que ali tem exposição de animais, né? A exposição de animais, então todo mundo está indo para lá, era um conjunto de burros para assistir a sagração episcopal. Isso aqui, gente, daqui, hein? Alguns já morreram. Que Deus os tenha na sua misericórdia. O fato que nós não fizemos isso para agradar a ninguém, fizemos porque em consciência nós precisamos estar na Igreja Católica. Aquilo que eu falei desde o começo, é essa igreja, porque fora dela não há salvação. Por isso que fizemos tudo para resolver essa questão da divisão, para estarmos na Igreja Católica. Por isso nós temos o bispo, no caso sou eu, reconhecidos pelo Papa e reconhecida a nossa administração apostólica. Graças a Deus. Entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver dúvida pode falar agora, ou então pode falar depois também, né? Eu posso atender as pessoas e falar: não, eu não concordo com isso. Bom, então tá aí, está bem explicado, hein, Padre Carol? Acho que está explicado tudo por A mais B. Está até gravado, não é? Rádio Gregoriana, está gravada lá na Rádio Gregoriana. Depois pode pedir a cópia disso aí, porque está explicada toda a história da nossa salvação. Se alguém ficou fora da barca, lamentamos muito. Fora da barca de São Pedro só vai morrer afogado. Fora da barca de São Pedro não há salvação. Ah, mas o Papa não é bom. Bom, São Pedro também era 100%? Não era. Ficou santo depois de morrer o mar. Mas ele deu umas pedradas também. Mas é o que Nosso Senhor escolheu. Nosso Senhor escolheu São Pedro e pronto. Então, agradecemos muito a Nossa Senhora, que ela que conseguiu essa graça para nós. São João Maria Vianney, não é? Que conseguimos aquele grupinho de padres que era União Sacerdotal São João Maria Vianney, que o Papa transformou em administração apostólica. Quem escolheu esse nome fui eu, hein? Posso dizer isso com toda a honra, porque Padre José Pocidente queria que fosse São José, porque quem fundou a administração apostólica fomos nós, hein? Não foi Dom Antônio não, fomos nós, padres. Nós é que resolvemos nos unir para poder fazer as reuniões. E eu escolhi o nome. Vamos colocar União Sacerdotal São João Maria Vianney, que o Papa reconheceu e transformou em administração apostólica. E pronto. São João Maria Vianney, que nos protegeu, que nos deu a força. Nossa Senhora, nossa mãe. E fiquemos tranquilos, porque somos católicos. Graças a Deus. Vamos rezar então, para terminar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. São João Maria Vianney. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Nossa, muito obrigado, Dom Fernando, por recordar aí a nossa história. E nesses dias de retiro espiritual, vamos agradecer a Nosso Senhor esse dom de sermos católicos aqui na administração apostólica, vivendo o que Nosso Senhor providenciou para nós através dessa história, e assim sermos fiéis a Nosso Senhor na fidelidade à Santa Igreja. Agora vamos ter um momento de pausa para preparar o altar. Aí daqui a pouquinho vamos, a adoração, em vez de ser agora 5h30, vai ser 15:06. Então dá um tempinho para te preparar as coisas. 15:06 começa a adoração ao Santíssimo Sacramento. Eu vou atender as pessoas a terça-feira à tarde. Terça-feira de 4 até acabar, 8, 9 da noite, eu fico aqui. Hoje também, agora, eu posso atender até mais tarde, que amanhã eu vou visitar os retiros. Nós temos retiros ali em São Geraldo, lá em Tocos, tem 2 retiros lá em Tocos. O nosso pessoal de São Geraldo também estão lá. Vou dar uma assistênciazinha. Tem o retiro das moças que eu celebrei hoje lá na praia de Manguinhos. Também tem o retiro das meninas, que está ali na casa da Jacinta, estão lá, as meninas, a assistência. Então, agora à tarde e terça-feira à tarde, depois das 4 eu atendo.